Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos. A gente vai descobrir o porquê. Nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. A diferença entre Moshe e as outras pessoas do mundo. Colocar os outros à frente de nós mesmo é contrário ao fundamento da natureza humana. Mesmo uma alma justa, como Noa, não possuía um amor completo e altruísta por toda a humanidade. A única pessoa disposta a sacrificar-se por toda a humanidade, vamos ver aqui, a única pessoa disposta a sacrificar-se por toda a humanidade foi Moshe. Embora Noa tenha feito tudo o que Deus lhe pediu referente à construção da arca, Noa não discutiu com Deus em nome do povo da sua geração, que estava destinado a perecer no dilúvio. O povo da geração de Moshe era um lote duro e pouco apreciador, que não conhece limites quando se tratava de comportamento descarado. Muito bem. A intolerância do negativo, mas Moshe ainda lutou com Deus para poupar seu semelhante. Moshe ofereceu a sua própria vida no lugar deles, apesar de suas constantes traições e também insurgência. Devemos começar a tarefa quase impossível de considerar verdadeiramente os outros antes de nós mesmos. Veja, devemos começar a tarefa quase impossível, não é impossível, é quase impossível, verdadeiramente, de considerar verdadeiramente os outros antes de nós mesmos. Geralmente, consideramos a nós primeiro e depois o outro. Os atributos espirituais que Moshe possuía estão disponíveis através da influência das letras hebraicas que explicam essas histórias. Então, também é bom, um dia a gente vai chegar lá, não é? De poder ler o Zohar aqui com vocês em aramaico, para que se produza a sonoridade e as meditações em cima do texto do Zohar Kadosh. O Rabi Yitzhak analisou as palavras: aquele que fez ir à direita de Moshe e seu glorioso braço que dividiu a água diante dele para se tornar
um nome eterno. Ishayahu 63:12. Ele disse que seu braço glorioso é o mérito de Abraham, que é a personificação da própria Sefirah Hesed, que muitas vezes aqui é chamada de xadrez por uma má tradução, e que está do lado direito. O segredo de Tiferet e Hesed está na sua direita. Assim, o termo braço indica o braço direito de Tiferet de Moshe, e é, portanto, que dividiu a água diante deles. Indica que o mérito de Abraham, que é Hesed, divide a água. E por qual motivo? Para fazer de si mesmo um nome eterno. Venha e veja qual é a diferença entre Moshe e os outros seres humanos. Quando o santo bendito seja ele disse a Moshe, agora pois deixai-me só, e eu vos farei uma grande nação, isso é o Shemote 32:10, onde há uma proposta para Moshe aqui, né, que Deus, o pessoal tinha feito a idolatria do bezerro de ouro, e para ele foi proposto que ele seria tirado dele uma nova geração. Moshe imediatamente perguntou, abandonarei Israel e esquecerei o seu castigo e não pedirei misericórdia para eles por causa do meu bem-estar? O mundo agora dirá que matei a nação de Israel e que fiz o mesmo que Noa fizera antes de mim? Noa, ele não pediu misericórdia em favor do mundo, e todos pereceram, porque o santo bendito seja ele, lhe dissera que ele e seus filhos seriam salvos pela arca, como diz os versículos, e eu mesmo trarei a água do dilúvio, e destruirei toda a existência que fiz na face da terra. Bereshit, né? A existência está em Bereshit 7:4. E quanto a mim, eis que estabeleço a minha aliança, e vem você a arca, porque Noa não implorou por eles. As águas do dilúvio são nomeadas em sua homenagem, como está escrito, porque isto é como as águas de Noa para mim. Ishayahu 54:9. Moshe disse, agora todo o povo dirá que eu matei, porque Hashem me disse que ele me fará uma grande nação. Agora é melhor para mim morrer e não ter a nação de Israel destruída. Então, imediatamente, Moshe rogou a Hashem, seu Elohim, e disse, Hashem, por que sua ira arde contra a sua gente? Shemote 3:11. Ele orou pedindo misericórdia, e, de fato, a misericórdia para o mundo foi despertada. O Rabi Tsahak continuou. No início, quando ele implorou por misericórdia para eles, o que ele disse? Ele disse, Hashem, por que sua ira arde contra o seu povo? Essa é a própria obra da Torá citada. E ele perguntou por quê? Moshe perguntou por quê. É porque ele fez essa pergunta. Eles pecaram por adorar ídolos, pois está escrito, fizeram-lhe um bezerro derretido e adoraram-no. Né? Isso também vai estar no próprio Shemote, lá aqui no 32:8, tá vendo? Por isso que houve ali a vontade divina em destruir aquele povo. No entanto, Moshe perguntou por quê. Ele respondeu que já aprendemos que quando uma pessoa está tentando apaziguar um amigo e foi ofendido por outro, ele não deve ampliar, mas sim minimizar a ofensa aos olhos do ofendido. Posteriormente, deverá maximizá-la aos olhos do infrator. Então, é por isso que Moshe perguntou diante do santo bendito seja ele, por que a tua ira arde contra o teu povo? Ele minimizou o pecado, depois ampliou para o povo de Israel, dizendo, você pecou um grande pecado. Aí já vai ser lá no Terrilim, exatamente no 32:30. Vocês fizeram uma coisa terrível, que eles nem sabiam, que isso fez que quase a divindade, se não fosse pela intervenção de Moshe, a gente também tem que entender isso aqui de um outro aspecto, a gente já vai entender, ele não cedeu, mas continuou suplicando ao santo bendito, seja ele por misericórdia, a ponto de oferecer a sua própria vida pelo bem do povo de Israel. Como está escrito, e se não apaga-me, eu peço do teu livro que escreveste.
Agora já estamos no 32. Então o santo bendito seja ele, perdoou como está escrito, e Rachem cedeu ao mal. A obra citada aqui no versículo 14. Mas Noa não agiu como Moshe, apenas implorou para ser salvo e deixou o mundo à sua sorte. Assim, sempre que o juízo está sobre o mundo, o Espírito do Santo diz: ai, não há ninguém como Moshe, como está escrito. Então lembrou-se dos dias de Moshe, onde está aquele que os trouxe do mar. Ishaiah 63:11. O versículo nos diz que Hashem disse a Moshe: por que você chora comigo? Shemot 14:15. Mostrando que ele mesmo os trouxe para fora do mar através da oração, porque orou por Israel sobre o mar e ele foi chamado de aquele que trouxe do mar, como ele os tirou do mar. Onde está aquele que colocou o seu Santo Espírito dentro deles? Ishaiah 63:11. Refere-se a Moshe, aquele que fez com que a Sheriná residisse entre o povo de Israel e os conduziu pelas profundezas da terra seca quando as águas foram fendidas como se congeladas. E tudo isso aconteceu porque ele está disposto a oferecer sua vida para salvar o povo de Israel. O Rabi Yehudá disse que, embora Noa fosse justo, ainda não valia a pena para o santo, bendito seja ele, proteger o mundo por causa dele. Venha, eis que Moshe não pediu nada com base no seu próprio mérito. Ele dependia do mérito dos patriarcas. Mas Noa, ao contrário de Moshe, não tinha outra pessoa de cujo mérito ele pudesse depender, porque os patriarcas, nesse momento, não existia ainda equilíbrio masalótico no mundo. Isso também a gente vai entender já já. O Rabi Tzahak disse que, embora fosse esse o caso, quando o santo bendito seja ele, lhe disse: eu estabelecerei minha aliança com você. Ele deveria ter pedido misericórdia para eles também. E ele deveria ter sacrificado a oferta que sacrificou depois do dilúvio, antes que isso acontecesse. Talvez isso tivesse acalmado o juízo de ira que parava sobre o mundo. O Rabi Yehudá perguntou o que Noa deveria ter feito. Por que os ímpios do mundo provocaram um santo bendito seja ele? Ele deveria ter oferecido um sacrifício em nome deles? Ele certamente temia por si mesmo que não se envolvesse com eles na morte. Ele tinha visto seus atos perversos e com eles haviam provocado o santo bendito seja ele. Seja ele. Dia sim, dia não. Rabi Tzahak disse: enquanto os ímpios se multiplicaram no mundo, quando uma pessoa justa for encontrada entre eles, ela será punida primeiro, como está escrito, e do meu santuário deveis começar. Ezequiel, aqui 19:6. E aprendemos a ler isso não como mimikidash do meu santuário, mas sim como meu Dashai, dos meus santos. E sendo este o caso do santo, bendito seja ele, ele salvou Noa, que era justo entre os ímpios. Aqui uma pergunta, ele respondeu: ele foi salvo para que pudesse trazer mais gerações ao mundo, pois ele era verdadeiramente justo e apto a gerar filhos adequados. A palavra, não é que é chamada aqui, que é não dever ler, né? Mikdash, conforme está aqui, ó, Mikdash, não se deve ler dessa forma, não é? Mas deve se ler. Deixa eu ir marcando aqui com vocês, ó. Então não se deve ler. Opa, errei aqui, peraí. Aqui embaixo, Mikdash, não é? Mas se deve ler Mekidashi, não é? Veja, então a palavra muda aqui, ó, Mekedodashi, ó, uma palavra difícil de ler, olha. Então veja, então é Minkudashai, dos meus santos. E sendo este o caso, como o santo bendito seja ele, salvou Noa, que era justo entre os ímpios,
Ele respondeu: ele foi salvo para que pudesse trazer mais geração aos mundos, porque ele era verdadeiramente justo. Mas geralmente a lógica é que o sábio se sacrifica pelo povo. E não só isso, mas ele os alertava todos os dias, mas eles não prestavam atenção. E o versículo: mas se avisarem os ímpios, livraste a tua alma. Ezequiel 3,19. Se você alerta uma pessoa sobre o pecado, você livrou a tua alma. Aplica-se a ele. Com isso aprendemos que quem adverte os ímpios, mesmo que os ímpios não lhe deem ouvido, essa pessoa se salva, enquanto os ímpios são punidos de acordo com os seus pecados. Ele perguntou até onde ele deve ir para avisá-los. Ele respondeu: até que eles o atinjam. O atinge. Essa questão já foi explicada pelos nossos amigos. O Rabi Yossi estava hospedado com o Rabi Shimon Bar Yochai, e um dia ele perguntou-lhe qual foi o motivo do santo bendito seja ele em chipar todos os animais do campo e as árvores do céu junto com os ímpios. Os homens pecaram, mas que mal cometeram os animais, os pássaros e outras criaturas. O Rabi Shimon respondeu: a razão é dada na palavra, porque toda a carne se corrompeu o seu caminho sobre a terra. Bereshit 6,12. Isso significa que todos os seres vivos se corromperam seu caminho, ou seja, eles acasalaram com outras espécies. Venha, e eis que os ímpios do mundo fizeram com que todas as criaturas se acasalassem com espécies que não as suas. Procuravam assim destruir a obra da criação, misturando e alterando espécies. Eles fizeram com que todas as criaturas pervertessem seus caminhos na terra, como eles mesmos fizeram. O santo bendito seja ele, disse-lhes: ao procurar de destruir a minha obra de criação, concederei plenamente os vossos desejos, e toda a substância viva que eu fiz, eu removerei da face da terra. Vou trazer o mundo de volta à água, como, no início, cobri-lo com água e, em seguida, fazer outros seres vivos que estão aptos a existir no mundo. Muito bem. Aqui, a gente para fazer uma observação. Nós temos na Torá dois aspectos da divindade, não é? Uma desses aspectos é Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, que é bondade. O outro é Elohim. A gente pode ver esse aspecto de Elohim, que é julgamento, que não é, olha, preste atenção, não é o eterno, mas é a parte sem a qual não se dá para consertar, que são os juízos, né? Sem os juízos, você não consegue avançar na Torá. E esse juízo, ele cai sobre a humanidade justamente porque a humanidade, ela não evolui. Agora, a gente vai ter que ver uma coisa muito importante aqui. A gente tem sábios que acompanharam, né, a questão da construção da Torá, e a Torá não seria construída sem a alma desses sábios. Eu não digo sábio em si, a alma, né? O próprio Moshe, vejam, esse fragmento de alma, e a gente tem vários fragmentos de alma, né, que são considerados como Moshe na sua geração. Esse foi o caso de Shimon Bar Yochai, Baal Hassulam. Então, esses homens eles eram chamados de Moshe. No caso do Baal Hassulam, ele fala que ele tinha a fagulha do Arizal, né? Então, a gente tem muitas histórias bonitas aqui com Arizal, né, que é muito bonito e a gente vê muitas questões. Mas, na verdade, quando nós comparamos, não é, a história de Noa, vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente consegue dar uma analisada mais profunda, através de um livro, compreender mais profundamente o que aconteceu ali dentro da Torá, nesse aspecto do próprio Moshe com o Eterno, né? Se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco a gente acha que Moshe é maior do que o Eterno, né? E, enfim, não é isso. Existe uma reparação ali do próprio Moshe. Isso dentro de níveis da Torá. A Torá tem vários e vários níveis, não é? E esses níveis que a Torá tem, eles são níveis realmente incríveis, que dá para você
realmente, olha, vamos ver aqui, Moshe, ó, já esclarecemos que a Neshama não é uma unidade absoluta, que tem a pessoa. E pode ser que uma Neshama se divida em diferentes corpos, como o exemplo de Caim. Isso tem lá no nosso canal. E ao invés de ser uma só pessoa, contenha a Neshamot de uma só viagem, de uma só reencarnação, para reparar, e de duas pessoas, para que isso seja possível. Aqui a gente tem que ter duas condições. Primeira, que ambas as almas que tenham que reparar provenha de uma só raiz. Então, elas podem vir junto, mas elas, num corpo só, elas têm que vir de uma mesma raiz. Ou seja, se ela é lá do mundo de Atsirá, do mundo de Asiá, elas vêm da mesma raiz ali, da mesma Sefirote. A segunda tarefa é que mesmo que uma delas, né, não seja tão difícil para permitir a pessoa cumpri-la todas as suas tarefas. Então, esses são dois aspectos, ser da mesma raiz, e que nenhuma delas tenha algo tão difícil que não dê para cumprir a tarefa. Um dos exemplos típicos deste conceito é Moshe Rabbeinu, de quem já declaramos ou aclaramos aqui, né, que veio reparar a Abel. Porém, essa missão não era tão difícil, já que a reparação consistia em ser humilde e não faltar ao respeito a observar a presença divina. Isso abre o caminho para que Moshe Rabbeinu estivera suprindo ou cumprindo com a sua outra missão, a qual foi verdadeiramente sua grande tarefa. Ele tinha que reparar a Noa, né? Noa é chamado na Torá como um homem justo e perfeito. Ele recebeu um aviso de Deus de que a corrupção da humanidade seria eliminada por meio de um dilúvio. E ele e sua família seriam salvos em uma arca. Então, deixa eu só achar aqui, né, por meio de uma arca, denominada em hebreu Teva. Os preparativos de Noa para construí-la, reunir os animais e reunir os alimentos necessários duraram 120 anos. Na verdade, foram anos de espera da parte de Deus para ver se Noa mudava o decreto, rezando a Deus, e por meio da reprovação, reparar a humanidade. Porém, Noa falou, né, e foi catalogado por nossos sábios, ou seja, porém Noa, ele foi catalogado por nossos sábios como um tzadik beparvá, quer dizer, um justo com um abrigo de pele, em referência ao exemplo daquele homem que visitou a seus amigos, ou recebeu a visita do seu amigo em sua casa, porém ele mesmo não estava em casa, né? Enquanto tanto seus convidados morriam de frio por não estar acendido o fogo. E por respeito a ele, não se tomaram a liberdade de acendê-lo, esperando que quando ele chegasse, ele sentiria o frio, né? Para perdão, deixa eu me entender. Ele sentiria o frio e ele mesmo acenderia. Então, quando chegou em casa, ele notou o frio na casa, ele pegou um abrigo de pele, um casaco de pele, e se cobriu com ele, e se sentou junto deles. Assim foi a atitude de Noa, se abrigou, e ele e a sua família, e na arca, deixando todos lá se afogando nas águas do dilúvio, em lugar de repreendê-los e convencê-los de que era um castigo divino, e que eles poderiam cambiar os seus feitos, mudar os seus feitos, além disso, rezar por eles. Ao fim do cabo,
esta vontade, essa era a vontade de Deus, o que o líder reprovasse os malvados e rezasse por ele, e não que aceitasse passivamente a morte de toda a humanidade. Né? Então, e este feito causou que o dilúvio fora chamado no Tanar, de Mimnoa. Isso é o Ishayahu 54:9. Então, era as águas de Noa, que em hebreu se escreve assim, Minoa, né? As águas de Noa. Quer dizer que ele foi o causante indireto do dilúvio, já que ele poderia ter evitado. Resumidamente, a vida de Noa foi incandescida, né? Incandência, e foi descendo, né? Ela foi tendo uma decadência, já que a sua história começa com o grande título de Noa, Ish Hat Sadik Tamim. Noa foi um homem justo e perfeito. Bereshit 6:9. Justo e perfeito, e continua seguindo, né, com um título de Tzadik. Então ele fica só com o título de Tzadik. Ele perde aqui o justo e perfeito. Como disse o versículo, que o terra Haiti Tzadik, observei que eras um Tzadik, Bereshit 7:2. Quer dizer, perdeu o título de puro. Mais adiante, a Torá disse, Vaixa e El Noa, e ele se quedou ele caiu sobre o solo. Bereshit 7, 23, quer dizer, seus títulos honoríficos e sua história terminava com a despreciabilidade, ou seja, a depreciação do seu título, de Vael Noa, para Ishnechamar, Radamar, um homem da terra, Vaiscar, né? E converteu Noa em um homem do campo. Então ele plantou um vinhedo e se emborrachou, ficou embriagado, começou como Ish Tzadik e terminou como Ish Radamar, homem da terra. Moshe Rabbeinu nasceu circuncidado, igual a Noa, e foi posto sobre as águas do Nilo. E um Moshe chamado a Torá de Teva, né? Lá também é chamado de Teva, o mesmo nome que a arca, igual que a arca de Noa. Ele viveu 120 anos para reparar os 120 anos que Noa construiu a arca e sem se preocupar com os demais. Por isso, Moshe é tartamudo, ele tinha um problema na língua. E como ele mesmo se chamou, Aral Safartain, boca tapada, sem embargo, né, não se entende porque isso é a definição de uma pessoa tartamuda, ou seja, com problemas ali com a língua. Na verdade, a explicação é que, como Moshe, em sua vida anterior, sendo Noa, ele fechou a boca, pois não reprovou a nada, por isso se autodenominou Aral Safatai, cuja missão agora será falar, orientar e reprovar ao próximo com os seus pecados. Moshe, por sua parte, converte seus 120 anos em ajuda ao próximo. Por isso, o princípio de sua história relata a Torá 3 feitos que lhe ocorreram. O primeiro, ele viu um egípcio que maltratava um hebreu. 2, ele viu 2 hebreus, Datã e Abirã, brigando entre si. 3, ele presenciou aqui a briga entre os pastores midianitas e as filhas de Tró. Em todos os casos, Moshe interveio para ajudar, ajudar, fora entre o gentio e o hebreu. E nesse caso, né, entre os hebreus e entre os gentios, já que ele era um homem de ajudar tudo, né, ele não tinha diferença. Tudo isso foi manifestado na maior escala quando ele foi o salvador, não é? Do povo de Israel, defendendo e salvando de muitos males e reparando assim a empatia que mostrou. Sendo Noa
Isso está simbolizado no feito, né, de que Noa se salvou estando sobre a água e Morte partiu, né, sobre as águas, quer dizer, ele alejou o mal, né, dos dois lados e salvou todo o povo. Ele atravessou o mar, né, combinando sempre ali a pregação de Deus e as reprovações ao povo. Então, a ideia aqui, né, é que Noa ele atravessa o mar, aqui também tem a Teva, ó, como é chamado do mesmo nome. A gente já fez a comparação dos 120 anos que ele demorou para fazer a arca, né, e agora aqui, ó, o Noa está numa Teva, uma mini Teva, tá vendo? Onde ele é recolhido por Batia. Batia, ela é Batia, filha de Iá, filha de Yud Revavirê. Ela estava se convertendo e ela estava tomando, fazendo um mikvê no rio e ela viu Moshe, tá vendo? E aí, continua aqui, vamos ver aqui onde a gente parou. Então, a verdadeira prova se apresentou quando o povo fez o bezerro de ouro e foram condenados todos a morrer. Deus se dirigiu a Moshe e lhe disse: deixa-me matá-los e farei de ti uma descendência nova. Começaremos desde certo, né, sendo tu o primeiro eslabão, né? Essa palavra se assemelha ao que diz Noa. Por essa vez, Moshe contestou 1000, né? 1000 como eu morrerei, e por uma dos presentes, então, ó, 1000 como eu, né? Morreram, e por favor, Deus, não quero nenhuma e nenhum dos presentes, né? Dê-lo ao contrário, pelo contrário, né? Tira-me, risca-me, por favor, do seu livro. Eu te peço, Deus, que tu se apiedes, já que estou seguro de que tenho graças ante os teus olhos. Então, nos pede, os sábios nos falam aqui, ou nos dizem, os sábios do Sode, que observamos essas duas expressões. E vejamos que as palavras borra-me, tira-me, do livro que em hebreu se disse mereni, na, formando a palavra minoa. Então, quando a gente pega essa palavra aqui, ó, mireni, na, né? Aqui não tem a referência lá na Torá, então vai formar a palavra exatamente como está aqui em cima, ó, minoa. É separado, mostrando então essa conexão. Veja, não é só a explicação, existem segredos. Deixa eu até pesquisar aqui, que é melhor, não é que a gente pode ver melhor, vocês podem ver melhor. Vamos ver se. Ó, agora, se perdoares os seus pecados, bem, se não, apaga-me do seu livro. Né? Então, a gente tem aqui, ó, exatamente essa palavra aqui, mereni, tá vendo? E se a gente organiza essa palavra, não é? Olha, vamos pegar aqui, vamos levar aqui para o nosso slide, a gente também está aqui estudando, ó, Mireni, olha, a gente tem então, ó, que Noa, ele tá mostrando ali, ó, Minoa, tá vendo? Vamos ver aqui, a gente vai separar as palavras, vamos pegar, ó, Men Yud, então vamos botar aqui, ó, vamos escrever novamente, ou só apagar aqui, não tem problema. Então, ó, é melhor escrever. Muito bem. Vamos lá. Ó, Mi, tá vendo? Noa. Olha lá, separamos as letras e reorganizamos, e aqui, ó, Minoa, tá vendo? Exatamente como está aqui descrito nesse livro sobre reencarnação, tá vendo? O nome aqui acima, ó, Minoa, tá vendo? Então, ó, que está escrito lá, Minoa, Ishayahu 54:9. Vamos também ver Ishayahu 54:9 para a gente confirmar a informação do livro. Veja, Ishayahu 54:9.
Essas questões de reencarnações dentro da Torá, muitas delas foram trazidas pelo Arizal. Elas seriam impossíveis de se descobrir se não fosse a alma do Arizal. Inclusive, foi ele que descobriu, não é? Exatamente todas as almas dos Tissadiques que estavam, não é, escondidos na terra de Israel. Veja, Minoa, tá vendo? Que Minoa, não é? Onde ele é chamado aqui exatamente, olha que coisa bonita, né? Olha, por isso para mim é como as águas, tá vendo? De Noa, as águas de Noé. Então, a gente comparando aqui no texto, a gente está vendo a construção dos termos, né? Inclusive os 120 anos que a gente já viu, e veja aqui. Então, a gente descobriu aqui exatamente essa palavra minoa. E merená não são as letras invertidas de aninoa, soinoa. Então, a palavra também aqui, não é? Deixa eu só reler aqui, ó, formar uma palavra minoa e mereni, vamos ver aqui, vamos voltar aqui no texto, ver se a gente identifica, isso está no Shemote, não é? Deixa eu ver aqui se eu identifico essa palavra que ele está falando ali. Mireni, é isso mesmo, também significa eu sou Noa, tá vendo? Ó, eu que sou Noa, olha que coisa bonita, né? Aninoa, né? Então, as letras invertidas, eu sou Noa, Mireni, Ani, não é? Mireni, eu sou Noa, isso mesmo. Ah, sim, agora eu entendi. Aqui tem a palavra Ni, não é? Eu sou, né? Noa, tá vendo? Essa não estava no segredo da Torá, eu que descobri agora. Olha, que bonito, ó. Ani, Noa, tá vendo? E aí a palavra men representa a água, não é? Ó, Ani, eu sou Noa. Olha, a gente descobriu na Torá que bonita assim revelando pra gente aqui, ó, as águas do dilúvio, tá vendo? Ó, Maim Nekuvim. Olha, isso aqui tem que gravar, hein? Tá gravado já no vídeo, né? Muito bem. Então veja, tá vendo? Então, Ani Noa, sou Noa, né? Veja só. Quer dizer que Moshe e Noa suplica a Deus, né? Sou Noa, não é? Que causei indiretamente as águas do dilúvio. Quem fala isso é Moshe. Não deixarei que este povo seja castigado, senão que rechaçarei por eles e lhe reprovarei para que se salvem. Ou seja, agora ele ia reprovar o povo, né? Também nos indica os nossos sábios que nos observemos que só duas pessoas na história judaica lhe disse Deus que haviam falado a palavra graça, Hesed, diante de Noa e Moshe, era essa palavra Hesed, né? Ante ele, Noa e Moshe. A Noa, como lhe disse, né, no versículo de Bereshit 6:8, Venoa Matzah Ham, e Noa falou graças. Né? A palavra Ham, que é o mesmo nome Noa ao contrário, que é Hesed, é bondade. E a Moshe lhe disse, não é? Que Matzah Ham, encontraste graça ante mim. Na verdade, deixa eu mudar aqui. Não foram eles que falaram, foi Deus. Esses são os dois personagens onde Deus fala essa palavra Ham, que a gente chama de graça, que é uma palavra desgraçada, desculpa falar, mas seria Hesed, bondade. Né? Infelizmente, essa palavra graça são o nome de duas deusas, três deusas romanas, né? Então, nós cabalistas devemos falar Hesed, mas infelizmente a gente não consegue fugir, né, para explicar às pessoas de outra forma. E, a Moshe ele disse também a palavra Ham. Veja, aqui nesse caso não é nem Hesed nem graça, é Ham, nessa misericórdia. Ou seja, vocês encontraram misericórdia ante mim. Isso é Shemote 33:12. E Ham, aqui como a gente já explicou, aqui a gente tem pequenininho, ó, Ham também é Noa, tá vendo? Noa ao contrário, como eu já expliquei. A reza de Moshe fez o seu efeito e logo ele salvou
transportando em uma arca, né, de nuvens, veja, como aclamam nossos sábios. Durante os 40 anos no deserto, estiveram rodeados de nuvens de proteção em meio a um dilúvio desértico e fomos guiados pelo capitão Moshe Rabbeinu, que foi também quem nosso subministro, que nos alimentou aqui do maná, ao igual que Noa, né? Igual que a Noa, só que ele alimentou os animais, e Moshe fez isso com todo o povo. Moshe é diferente de Noa, ele representa o homem em ascensão, né? Já que a história começa com o título de Ish Mitzrayim, homem egípcio, era como o Moshe era chamado, e finaliza com o título de El Ish Haelokim, homem de Deus, contrarrestando, assim com a caída de Noa, ou seja, naquela vida ele caiu, agora ele se levantou, desde Ish Hatsadik a Ish Hadamá, e Moshe terminou sendo ao contrário de Noa, já que Noa significa descanso, como comodidade, ao qual era a sua mal atitude, a mal atitude de Noa, que foi cômodo, em lugar de trabalhar e no labor de conhecimento, preferiu descanso. Sem embargo, né, Moshe significa o sacador, o salvador, exatamente como ele foi alguém que trabalhou para sacar-nos da escravidão, para libertar da escravidão do Egito, do mar, do deserto e da ignorância, da idolatria. Desta forma, Moshe Rabbeinu repara com perfeição a Noa. E ele quis também, essa é também a razão de que no Taná, quando fala do neto de Moshe, ele disse Yohananta, filho de Gershon, filho de, né, continua aqui, em lugar de Moshe Rabbeinu, disse Menashe, em hebreu. A diferença entre ambos os nomes é que Menashe contém uma letra Nun, como a gente vai ver, não é? A mais. E a letra Nun, não é? É a primeira letra do nome de Noa, para simbolizar, assim, que dentro do nome Moshe está Noa, já reparado. Ele baixou ao Nilo para realizar a tefilá, não é? O banho ritual, né? Deixa eu voltar aqui, eu acabei puxando aqui, ó. Então, a gente tem aqui o nome Moshe, e depois a gente tem o nome Menashe, onde entra esse Nun aqui, tá vendo? Era Moshe, somente em Ré, e depois esse nome surge lá, o Menashe, e na verdade eu vou trazer aqui para a gente concluir aqui, né, pelo menos ir um pouco mais à frente aqui nesse entendimento. Veja, a gente tem o nome Moshe, e depois entrou o nome Menashe. Aqui no meio entra uma letra Nun, veja, Menashe, aqui, ó, exatamente no meio, essa letra Nun, eu vou deixar pequenininho como está lá para a gente ver que foi a letra que entrou aqui, ó, Menashe. O nome era Moshe, entra Nun. Por quê? Moshe, ele teve 4 reencarnações. A primeira foi Ravel, então Ravel ele foi morto por Sete, então a letra Re é a primeira letra de Ravel. Ele foi morto por Caim, perdão, gente. Ele foi morto por Caim, e ele então volta como Sete, Shin aqui do Sete. Ele morre e reencarna como Noa, só que até aquele momento ele não sabia. E depois ele vem como Noa, porque o Nun vai formar o nome Noa, e ele volta como Moshe. Cada uma dessas letras representam 4 personagens, né? O primeiro é Abel, o segundo é Sete, Shin, Tavi, o terceiro é Noa, que é o primeiro nome, né, um acróstico aqui, e o Men, que representa Moshe. Isso prova a questão da reencarnação profundamente sendo falada dentro da Torá, sem a qual as pessoas não tiverem o entendimento, ela não chegará à conclusão de que Deus ele fala sobre essa reencarnação. Quais foram os aspectos que nós vimos nessa aula?
A arca foi construída em 120 anos, a mesma idade de Moshe, não é? 120 anos. Moshe foi colocado no rio Nilo, assim como o, o Noa foi colocado no dilúvio. Ele numa pequena embarcação e o Noa com a sua família. Depois, Moshe, ele abre o mar ao meio, mostrando uma força incrível. Tudo isso tem que ser entendido de uma forma mais plena. A gente está trazendo só uma explicação a nível básico para vocês. E, finalmente, na verdade, quando Deus fala que o povo estava fazendo um bezerro de ouro, que ele destruiria o povo, ele queria que Moshe tivesse a misericórdia que ele não teve lá atrás, quando ele era um tzadik em casaco de parvio, ou seja, ele viu as pessoas passando frio, as pessoas foram na sua casa, ele não se preocupou em acender a fogueira, ele pegou o casaco, botou sobre ele e sua família, e eles estavam protegidos, o resto é que se dane. Então, isso era uma prova para o próprio Moshe, porque Deus é bondade pura, não é? E aí o que, que ele fala? Hashem, eu não vou querer fazer como eu fiz lá atrás, que o Senhor começou tudo de mim, tudo de Noa. Agora eu peço que risque o meu nome do teu livro, né? Porque senão as pessoas vão falar que o Senhor é um Deus mau. E aí Deus estava consertando ele e ele ainda se elevou acima daquele que lhe deu mérito, que era Abraham, que era puro amor, e aí ele pôde subir mais ainda. Isso significa, então, que ele, quando o Abraham reza por Sodoma e Gomorra, ele reza, não é? De uma forma, ele fala, Deus, se tiver justos aí, você salva os justos, salva essa cidade. E chegou até 10 e não tinha um minyan. Quanto mais gente estiver estudando a Torá, mais o mundo vai ser cheio de luz. Veja, não é aquela coisa de estar fazendo ritos, ai, vamos abrir uma sinagoga agora, vamos todo mundo agora dar 7 voltas no Abimá, ai, quem comprou o etrog? Você tem etrog? Você tem a romã? Oh, não, não é nada disso, é questão altamente divina, coisas altamente profundas, estudos que revelam, não é, a profundidade dessa Torá, a força que essa Torá tem naquilo que ela defende, naquilo que ela ensina, sem deixar nenhuma brecha, sem deixar nenhum tipo de argumentação que possa ser contrário. Só que ainda a gente vai descobrir que Moshe era o maior profeta, mas diz aqui que quando a gente lê o nome ao contrário, vamos reorganizar aqui, ó, a gente vai ter o Re, não é? O Shin, que como o Mem foi para o final, ele vai ter agora Hashem. Olha que bonito, não é? Hashem, porque Noah é um sistema espiritual, um ponto no coração de todo ser humano, que vai passar por uma transformação, uma mutação espiritual. Então ele começa como lá Abel, né, que era tolo, alguma coisa assim. Depois ele segue como Sete, Shintav. Ele começa a acender a letra Shin, Tav, Tav, depois a letra Shin, Sete. Ele se faz ligação ali com os primeiros planos da espiritualidade, entendendo a Torá. Depois ele vem como Noa, porque vai vir as águas complicadas, ele vai passar por processos espirituais, ele vai querer se salvar a si mesmo, e se caso ele consiga completar, ele vai chegar ao nível de Moshe, ou ele vai ser doação como Hashem é. Hashem, ele não precisa de nada de nós, ele nos doa a vida todo dia, ele nos empresta, sempre esperando o melhor de nós, sempre esperando o melhor estudo, sempre esperando a melhor reza, sempre esperando que a gente, como nós vimos no Zohar, e nós coloquemos o nosso próximo acima de nós mesmos, na nossa frente, porque foi isso que Moshe fez. Falou, Eterno, se você vai destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro, mas não destrua esse povo.
Quando nós chegarmos nesse estágio de botar o próximo e não nos colocarmos sobre o próximo, então você conseguiu entender essa Torá.